Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda a compartilhar a palavra com mais pessoas. Seja abençoado ouvindo esse episódio. Sejam bem-vindos ao canal Deus e Débora, o canal das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre as mães nesse dia tão especial. Vamos falar sobre a maternidade, não somente sobre as mães, mas também sobre os filhos. Afinal, toda mãe foi filha um dia, toda mãe, ela saiu de um ventre. Todos nós saímos de um ventre de uma mulher. E olha, tem tanta coisa para a gente conversar aqui. Eu vou tentar resumir, trazer pontos importantes para que a gente se alimente daquilo que o Senhor pensa, daquilo que Deus pensa sobre esse assunto tão fantástico. Quem me conhece sabe, eu já sou mamãe de Isabela. Estou esperando outra princesa. Então, assim, ser mãe mudou a minha vida. Quem me acompanha no dia a dia, quem vem aqui na minha casa, sabe o quanto eu amo ser mãe e o quanto Deus me ensinou através dessa missão. E antes de começar esse vídeo, eu quero acolher todas as mães, gente. Todas as mães, eu enumerei aqui. Todas elas. Você, que é mãe que ainda não gerou, mas você tá lá no seu coração, você é mãe. Você ainda não gerou, mas você é mãe no seu coração. Você tem um desejo de cuidar, de amamentar, de consolar. Eu quero também acolher as mães que não têm marido, aquelas mães que são mães solo, a mãe que está ali e diz, Senhor, como é que eu vou fazer sozinha? Certo? Eu também quero acolher essas mães. A mãe que foi mãe muito cedo, sem planejar, eu também quero te acolher, mamãe. Eu também quero acolher a mãe que perdeu um filho, a mãe que vive o luto, que nesse dia, o Dia das Mães é tão difícil, meu Deus, só de pensar eu já me dá uma dor profunda, porque a dor de perder um filho, meu Deus, deve ser gigantesca. Então também quero acolher você, mamãe, a mamãe que perdeu um filho. Eu quero acolher também a mamãe que criou filhos dos outros, né? Se você é uma tia, se você é uma vovó que cuidou ali, teve essa honra de cuidar, né? Aquela criança não teve a mãe biológica e você foi lá e acolheu. Quero acolher você também, mamãe que criou filhos de outras mães. Quero também acolher a mãe arrependida dos erros do passado. Então, mamãe, você que errou no passado, que hoje entendeu muitas coisas, né? Que se arrependeu de coisas que você fez, eu também quero te acolher. Eu quero acolher também as mães de filhos rebeldes ou distantes. É uma realidade cruel de muitas mães que sentem o seu coração doer, porque os filhos estão rebeldes, os filhos não estão ali, no caminho de Deus, no caminho que traz a verdadeira alegria. Eu quero acolher também as mães que cuidam de filhos com necessidades especiais. Nossa, a gente sabe a dificuldade que é cuidar de filhos saudáveis, porque ele já tem por si só os desafios, né, de crescimento, de tudo. Agora imagina mãe de filhos especiais. Então sempre que eu vejo, eu me sensibilizo muito com essas mães, porque eu acho que elas têm uma missão muito maior. Meu Deus, eu acho que eu vou chorar nesse vídeo, porque esse assunto é muito lindo e especial pra mim. Ainda mais que eu tô gestante, né? Então vem chorar comigo. E por último, as mamães, e não menos importante, viu? Coloquei aqui, todas as mamães são importantes. As mamães professoras, ou que são cuidadoras, né? Tem muitas cuidadoras que cuidam de crianças. E também tem as professoras que estão ali educando, estão influenciando, né? A professora tá ali, ela acaba influenciando com o jeito dela. Quantas crianças não têm o amor dos pais, não têm a atenção dos pais, mas tem aquela professora. Gente, eu lembro de uma época da minha vida. Uma menina, ela não era minha cuidadora, mas ela brincou comigo. Ela cantou aquela música Alecrim, Alecrim Dourado e me levantou assim, nossa, até hoje eu lembro dessa menina. Sabe? E ela não era minha mãe de sangue, ela não era
não era nada minha, assim, biologicamente. Mas aquela menina, ela teve um coração de mãe. Ela me deu atenção, ela brincou comigo. E isso foi uma semente que eu carrego até hoje. É incrível, eu não esqueço. Eu não esqueço. Então, a todas essas mães e todas as outras mães que eu não citei. As mães que enfrentam dificuldade. As mães que eu acho que toda mãe passa por dificuldades. Eu quero acolher vocês. Esse vídeo aqui não é apenas para, né, o mundo vende aquela ideia, né? Dia das Mães, tudo muito perfeito, tudo muito lindo. Mas nós sabemos que a realidade é outra. Nós enfrentamos dificuldades, nós passamos por situações difíceis. Nem toda mãe tem suporte, né? Nem todo filho é saudável. Então, nós sabemos das dificuldades. Então, mamães, sintam-se acolhidas nesse vídeo. E qual é o assunto, Débora, que você vai falar? Meu Deus, é tanta coisa. Gente, é muita coisa para falar sobre ser mãe. Eu separei aqui 6 pontos essenciais que Deus deseja para uma mãe. Então, assim, das coisas que eu aprendi, eu vou compartilhar com você. Do que eu não compartilhar aqui e você achar necessário, você compartilha aqui embaixo, por favor, porque eu acho que toda mãe tem algo para acrescentar. E aí, sim, gente, só lembrando uma coisa. Quando eu falo em mãe, tipo assim, ai, Débora, eu tô assistindo esse vídeo, mas eu ainda não sou mãe. Débora, eu tô assistindo esse vídeo, mas você não sabe da minha situação. Gente, ser mãe, aí eu quero começar definindo isso pra você. Ser mãe não é uma questão de... Desculpa. Ser mãe não é uma questão de tipo assim, eu sou mãe porque eu gerei um filho na minha barriga, porque eu sou mãe, porque eu tenho a certidão de nascimento do meu filho. Gente, ser mãe vai além. E eu quero que você mergulhe comigo nesse sentimento de ser mãe. Sabe, se você tem um olhar especial para as crianças, se você tem um olhar especial para os pequeninos, que o reino é deles, você tem um coração de mãe. Seja qualquer tempo que você investiu em cuidar dos pequenos, seja de sobrinhos, de filhos, do que for, minha gente, é um sentimento de mãe. Porque assim, quantas mães geram, quantas mães carregam, né? Pegam seu filho no colo. Mas ali, depois daquele momento que teve, pronto, deixou de ser mãe. Na essência, na missão. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Porque ser mãe é na essência. Não é ser mãe só pra mostrar que você é mãe. Eu sou mãe, tá aqui meus filhos. Não, gente. Ser mãe é na essência. E Deus deu essa missão maravilhosa pra gente. Que é poder gerar, poder cuidar, poder acompanhar o desenvolvimento de alguém tão pequenininho e você vai vendo ele crescer e aí pensar que não tá grandão ou quando começa a aprender coisas e você faz, meu Deus, a criança está aprendendo, está crescendo, está se desenvolvendo. Então, ser mãe é isso, é o sentimento de mãe. Como eu disse, todas as mamães que passam por dificuldades que eu citei aqui e outras mais, sintam-se abraçadas, porque esse vídeo é pra você. Você que tem sentimento de mãe, você que é mulher, você que foi feita pra gerar, você que foi feita pra consolar, você que foi feita pra abraçar. Gente, o afago, sabe quando o povo diz assim, abraço de mãe? Só tem um abraço. Gente, um abraço de mãe é muito bom. E eu sei que muitas pessoas não tiveram esse abraço. Mas a gente vai falando aqui em alguns pontos. E a gente vai tocando aí nesses lugares, às vezes, difíceis de olhar. Mas que Deus sempre tem uma boa notícia. Afinal, o canal Deus e Débora é o canal das boas notícias. Porque Cristo é a nossa boa notícia. Deus é a nossa boa notícia. Ele sempre, gente, vai trazer uma boa notícia pra gente. Amém? Então vamos começar. Eu separei aqui 6 pontos, né? Como eu falei, essenciais para... que Deus deseja para uma mãe. Então assim, Débora, eu quero me avaliar, eu quero melhorar, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ver onde é que eu tô errando, eu quero ver onde eu tô acertando. Então vamos lá, eu separei aqui alguns pontos, mas como eu lhe disse, tem vários outros. E que eu, inclusive, estou aprendendo. Gente, sou sou uma eterna aluna, nós somos eternos aprendizes da vida, daquilo que Deus tem para nos ensinar. Mas uma coisa é certa, uma vez que você se expõe ao conhecimento de Deus, você cresce. Eu digo isso, gente, porque, olha, teria que ser outro vídeo pra eu falar de tudo que eu aprendi, né? Na maternidade, que Deus me ensinou. E o primeiro ponto, gente, essencial que Deus deseja para uma mãe é amar a Deus
sobre todas as coisas. A Bíblia vai dizer assim, ó, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Gente, isso vale para tudo. Você quer pai, que também tá nesse vídeo, você quer mãe. Nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Ora, se foi Ele que criou o homem e a mulher, se foi Ele que criou a mulher, se foi Ele que teve essa ideia brilhante da mulher gerar uma vida dentro do seu ventre, com certeza Ele é a fonte que nós devemos buscar em primeiro lugar. Então, a primeira coisa que você tem que entender, antes de você ser mãe, você precisa ser filha, você precisa entender quem você é. Uma mãe com identidade perdida, a gente vai trazer tantos problemas para si, para os filhos e para quem estiver perto dela. Então isso, ó, é para tudo. Antes de ser mãe, antes de ser pai, antes de ser qualquer coisa nessa terra, nós precisamos conhecer primeiramente o nosso Criador, e é buscando a Ele em primeiro lugar. Mateus 10,37 diz assim, ó: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus disse essas palavras, e às vezes a gente olha assim e faz, meu Deus, que coisa forte. Mas olha só, gente, partindo do princípio que Deus é a nossa fonte, nós não podemos amar mais os nossos pais do que a Deus. Nós não podemos amar nossos filhos mais do que a Deus. Sabe, quando eu olho para as minhas filhas, né, eu tô gestante, e a filha que eu já tenho de 3 anos. Quando eu olho, gente, eu não sei você, mas eu tenho a sensação de que Deus está me confiando pessoinhas, né? Porque são muito pequenininhas, para eu educar. É um serviço que eu estou prestando a Deus. É algo que esses filhos, eles não são meus, eles são do Senhor. Sabe, quando Deus entrega um filho para você, antes de ser seu, ele é dele, entende? Porque foi ele que gerou no seu ventre. Então, entender isso eu olho pra minha filha e eu vejo assim, Deus, me ajude, me capacite pra cuidar desse presente tão lindo que são os filhos. Porque, assim, é o maior presente que nós podemos ganhar. São filhos, são as vidas que Deus nos dá para cuidar delas, seja um filho, seja um sobrinho, seja seu esposo, seja suas amigas, suas irmãs, sabe? Sua família. Então, não existe maior presente. Eu sei que existem as dificuldades, mas com o Senhor tudo podemos, sabe? Porque Ele é o dono da sabedoria, então Ele vai te capacitar para todas essas coisas. Então, sabe, entenda que primeiro é Deus, primeiro é Ele é o primeiro lugar, e com Ele você vai conseguir educar e cuidar das pessoas que Ele te confia, inclusive os filhos que são tão pequenos, que são gerados dentro de você com tanto amor, porque Deus gera um filho com muito amor. Ai, Jesus, coisa maravilhosa é ser mãe. Gente, é muito bom. Assim, é maravilhoso ser mãe. Não, acho que dos maiores presentes que Deus me deu. Porque eu era uma garota muito solitária, né? Eu não queria ninguém na minha vida, eu não queria... Tipo, não, eu gosto de ficar só, né? A solidão era tipo assim, vou fugir do mundo, vou ficar sozinha. E aí, ser mãe me ensinou a ser nós, né? E ser nós é ser família, é servir, é amar uns aos outros. E meu Deus... A maternidade rompeu, assim, coisas grandiosas dentro de mim. Deu medo? Com certeza. Passei por sofrimentos? Com certeza. Mas eu não me arrependo. Em nenhum momento. Sou grata a Deus todos os dias. E tem dificuldade, porque nós temos dificuldades. Mas é muito bom ser mãe. Gente, vale mais do que ouro, filhos. Pra mim, então, nada paga, sabe? Minha filha olhar pra mim e dizer, mamãe, eu te amo, mamãe, obrigada. E você vê que o que você ensina, eles vão aprendendo. Gente, é mágico, é incrível. Não tenho palavras. Segundo ponto, que é um ponto essencial que Deus deseja para uma mãe, é que você precisa se perdoar do que houve no seu passado em relação à maternidade. E esse assunto aqui é delicado porque
quando a gente para pensar um pouco em como nós fomos criadas, né? Alguns tiveram uma boa educação, tiveram amor, afeto, consolo, tudo aquilo que Deus deseja que as mães possam doar para seus filhos, mas tem filhos que não tiveram isso, né? Quantas crianças, pode ser você que está ouvindo isso, passou por negligência, passou por falta de atenção, de carinho, de uma ida ao médico, do amor. Do amor essencial. Então, assim, a gente precisa se perdoar. Porque, se a gente ficar amarrado nessas feridas do passado, nós não vamos prosseguir. Deus, ele deseja nos curar. E por mais que você tenha vivido o pior trauma, a pior dificuldade na sua família em relação à maternidade, Deus é poderoso para restaurar. Eu digo a você, porque quando eu olho pra mim, aí eu vejo assim, meu Deus, eu tô conseguindo, E algumas pessoas falam, Débora, eu admiro tanto seu jeito de educar. Eu digo, só podia ser Deus na minha vida, porque eu jamais, de acordo com o que eu vivi, de acordo com as dificuldades que eu passei na minha infância, eu não teria nenhuma condição de ser mãe. Mas essa força, essa sabedoria de ser mãe, ela vem do alto, ela vem de Deus para as nossas vidas. Então Deus Ele é sim aquele que vai ajudar as mamães. Ele é aquele Deus que vai restaurar as feridas do passado. E se você passou por alguma coisa, entrega ao Senhor. Olha só o versículo que temos aqui para meditar. Filipenses 3, 13 ao 14 diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Gente, esquecendo, sabe? Quando Deus entra na nossa vida, eu tava lembrando esses dias, e quando Deus entrou na minha vida, eu disse assim, eu fui fazer as contas, eu disse, menina, mais de 25 anos sem Deus. Oh, meu Deus, eu trocaria os 25 por um dia contigo. Por quê? Porque assim, a gente vê o quanto a gente perdeu tempo. Mas, ora, se a gente encontrou ele, é o que importa. Sabe? Se foi agora, se foi com 30, se foi com 40, com 50. Ei, a boa notícia é que você encontrou o Senhor e a palavra. Você acolheu ela, você é salvo. E Deus vai restaurar você. Uma vez que você se arrependeu daquilo que você fez no seu passado e você acredita em Jesus, que Ele pagou pelos seus pecados, e você acredita que Ele morreu por você e ressuscitou e que Ele é o Filho de Deus, minha gente, Espírito Santo começa a obra dentro de você. Eu acho lindo porque a obra de Deus é dentro de nós. Muitas vezes a gente nem está vendo, mas Deus está fazendo. Porque a obra é dentro, minha gente. A obra não é fora. A obra é dentro. Deus quer mudar a gente por dentro. Caráter, sabe? Caráter, essência. Porque para Deus não adianta não. Olhe, para Deus, você acha que para Deus está olhando, o cenário tá bonito, eu ajeitei tudo bonitinho para Ele. E eu sei que Ele recebe isso com muito amor. Mas você acha que ele tá mais preocupado com isso aqui ou com minha essência? Do que eu tô falando aqui, minha intenção? Ou eu tô fazendo isso aqui pra quê? Porque se eu vai fazer isso aqui só pra ganhar fama, Deus não recebe. Então Deus, ele tá interessado na nossa essência. E ele pode sim fazer nova todas as coisas. Então, confesse ao Senhor. No início da minha caminhada, eu tinha muitos traumas ligados assim ao meu passado, então eu fui confessando tudo a Deus. Rapaz, olhe, até aqui, olha, o negócio melhorou muito, viu, de lá pra cá. E eu quero, claro, tô sempre em crescimento, que o Senhor continue operando a obra dele na minha vida, para que eu cumpra a minha carreira com ele e que você também possa viver isso. E aí, só para complementar, esse, de você se perdoar do seu passado, em 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nem se preocupa. Fala com o Senhor, entrega a Ele, que Ele é bom e justo para nos perdoar. Esse Deus é maravilhoso. Obrigada, Pai, porque o Senhor me perdoou, porque o Senhor me tirou daquele lugar de tristeza. Aí, o terceiro ponto, buscar com sinceridade.
ser moldada por Deus para ser uma boa mãe. Então, uma vez que você se perdoa o seu passado, você entrega a Deus tudo aquilo, aí agora você tem que estar pronta para sentar na cadeira assim, ó. Aí Deus vai falar, minha gente. Olha só. Gente, olhe. Eu sei que às vezes dói, às vezes não é fácil. Algumas pessoas também, eu acho que elas acabam pregando a verdade com peso ou condenação. E eu acho que a palavra acaba não entrando nos corações. Mas sabe aquele conselho de um pai que quer o bem dos seus filhos? Deus é assim. Então esse terceiro ponto, que é você ser moldada para ser uma boa mãe, sabe, você precisa estar aberta, porque Ele vai dizer. Você que ainda não gerou, Senhor, me ensina, Pai. Eu ainda não tô com meu filho no colo, mas já vai me ensinando, Pai, como ser uma boa mãe. Vai me mostrando. Eu sinto na cadeira, Senhor, Tu és o meu professor. Então, assim, quantas vezes, né, eu com a minha filha no colo, desesperada, sem saber o que eu ia fazer, meu Deus. Gente, faltou energia. Não acredito nisso, não. O diabo tá tentando me tombar, vice, mas não vai, não. Vai voltar, em nome de Jesus. Volta. Volta. Tem como eu gravar assim? Não tem como eu gravar assim, fica muito escuro. Será que dá pra gravar assim? Deixa eu ver se aumentar. Não tem, não. Esperar um pouquinho, voltar. Voltou! Minha gente, vamos orar aqui. Pai, em nome de Jesus, segura essa energia pra eu gravar aqui. Mas, rapaz, não, que isso aconteceu. Esse vídeo vai ficar bom mesmo, viu? Então, voltando. Eu tava falando o quê, hein? Sim, essa questão da gente ser moldada. Então, quantas vezes eu segurando minha filha ali no colo, sem saber o que fazer. E, Senhor, me ajude. Senhor, eu não sei o que fazer. Pai, me ensina a ser uma boa mãe. Que a nossa oração, mamães, possa ser essa. Senhor, me ajuda a ser uma boa mãe. Diga, Pai, onde eu tô errando. Sabe, Deus tem me mostrado a mim durante todos esses anos. E agora também, porque eu digo, Pai, isso aqui eu não aprendi. O Senhor me ensina. Tipo assim, coisas de dentro de casa que eu não tinha hábito de fazer, que eu nunca tinha prestado atenção. E Deus me mostrando como cuidar da minha casa, entendendo a função de mulher também, que já eu vou falar sobre isso. Então é a gente se abrir, sabe? E Deus Ele vai nos guiar, gente. Deus é muito lindo, Ele vai guiar você. Não se preocupe, apenas esteja aberta para aprender. E também invista seu tempo em sentar, né? Abrir a palavra de Deus, estudar, orar, buscar. Porque não tem como você aprender a ler se você não vai para a escola. Não tem como você aprender nada se você não vai, não busca, não lê, não vai atrás. Então busque, você vai encontrar. Aí vamos lá, quarto ponto. Ser mãe na essência, não na aparência. Gente, isso aqui é um tema de um podcast que eu quero fazer depois. Ou de vídeo normal. Olha só. A gente precisa ser mãe na essência, né? Não é na aparência. Tipo assim, eu tô aqui, né? A roupinha toda bonitinha. Aí pra você eu sou uma boa mãe porque eu pareço ser uma boa mãe aqui na aparência. Só que Deus, ele não... Como eu disse, Ele não olha pra aparência. Ele olha pra nossa essência. E às vezes, sabe o que acontece? A gente tá alimentando a aparência. Gente, você tem noção quando eu fazia isso não pra me sentir valorizada. Olhe, as roupas que eu usava pra chamar atenção. Era assim, eu queria ser vista, então eu ficava alimentando o meu externo. Só que quanto mais eu alimentava meu externo, sabe? Quanto mais você bota maquiagem, mas não coloca a palavra dentro, você não cresce. Quanto mais você investe no exterior e deixa o interior, você fica vazia. E era assim que eu tava. Eu vivia vazia. E eu disse, não, Senhor, eu quero algo eterno, eu quero algo que me mude por dentro. Então, hoje, eu posso até estar com, sei lá, sem maquiagem, com os cabelos. Gente, eu só quero estar assim, ó, como eu tô agora, feliz no Senhor. Porque, veja bem, imagina, se eu tô toda aqui, qualquer roupa, mas eu chego assim, sorrindo. E aí, tudo bem? A paz de Jesus Cristo esteja com você. Não é muito melhor eu estar com essa alegria do Espírito Santo do que eu estar arrumada e triste? Me diga aí, você acha que é mais importante o quê? Ai, Débora, não vou me arrumar mais não. Calma, sem extremismo. A gente vai se cuidar, porque cuidar do nosso corpo faz parte, né?
daquilo que Deus deseja. Então a gente vai cuidar do nosso corpo, mas isso não vai ser o foco das nossas vidas. A aparência é tudo, eu tenho que estar arrumada, porque se eu não tiver arrumada, eu não tô bem, não. Então, peraí, tem alguma coisa de errado, que a gente precisa estar bem por dentro, sabe? Aí a Bíblia vai dizer sobre isso aí. Olha o que a Bíblia vai dizer. O enfeite de vocês não deve estar nos penteados elaborados, nas joias de ouro ou nas roupas finas, mas no seu interior, um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Gente, então é isso que sustenta. Não adianta estar bonita e ser briguenta, não adianta estar arrumada e não ser uma boa mãe na essência. Então, que a gente possa ser na essência. Deus busca a verdade. Aí eu digo, Jesus, me ajude. Será que eu estou vivendo na aparência? Porque a gente pensa numa pessoa que vivia na aparência, era eu. Tudo era como estava, né, a aparência. E eu digo, Senhor, me ajude para eu nunca cair, né, nisso e nem voltar a esses pensamentos do passado. Porque, Pai, que eu possa ser de verdade. Ai, tudo que eu peço é do Senhor, que eu seja eu, sabe? A pessoa que eu sou contigo, que eu seja aqui nas câmeras, na rua, no meu quarto, que eu seja sempre essa mesma pessoa, sabe? Porque tem pessoas que é uma coisa nas redes sociais e na vida real é outra, né? Na vida online, a foto perfeita da família, na vida real, brigas e mais brigas familiares. Então, a gente precisa ser na essência, até porque o Instagram é o momento, né? O instantâneo, é o que tá ali no momento, aconteceu, te tirou a foto, postou. Mas existe uma câmera dentro das nossas casas, eu gosto de falar assim, que é a câmera de Deus. Ele vê não só a casa, ele vê também os nossos corações, sabe nossas intenções. Então que a gente seja de verdade, porque pensa esse negócio bom em ser de verdade, esse negócio de ser de mentira, dá certo não, é horrível, cansa, estressa. Ai, é horrível, eu vivia presa. Não, isso não é de Deus não, isso é do diabo. Procedência maligna, minha gente. Olha só. Aí aqui o ponto 5, ó. O ponto 5. Sim, só eu esqueci de ler. Aqui do ponto 4 ainda. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Ou seja, realmente a beleza passa, né, minha gente? Tô novinha ainda aqui, mas vou cada dia mais envelhecer. Então, o que vai ficar? Porque assim, se a beleza fosse tudo, ela não acabava. Agora o amor é. Porque o amor, uma vez instalado em você, operando dentro de você, vai produzir um legado. E isso tem grande valor para o Senhor. Ei, Deus é lindo, viu? Só trabalha com coisa eterna. 5. Para nós sermos, né? Que é uma essência, é um ponto essencial que Deus deseja para uma mãe. O ponto 5 é olhar para a criança como Deus olha. E, gente, esse ponto aqui é tão importante, todos são, né? Mas esse aqui. Gente, olha só. Quando a gente fala assim, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe, ou eu sou mãe. A gente não pode ser mãe só porque a gente é mãe para dizer no Instagram que a gente é mãe, ou pra gente mostrar para as pessoas que a gente é mãe, ou pra gente jogar todas as nossas frustrações em nossos filhos. Não, a gente precisa entender o que é ser mãe. E ser mãe é a gente olhar para uma criança que nós geramos ou uma criança que nós cuidamos com esse sentimento de maternidade, com esse sentimento de cuidar, de consolar, de dar afeto, de mostrar o caminho. É necessário que a gente olhe com muito amor para essa criança. E eu sei, assim, são muitas cenas do dia a dia que eu vejo, né? A criança às vezes está falando, mãe, peraí, menino, peraí. Aí não escuta a criança. Gente, a gente precisa dar atenção às nossas crianças. Se a gente soubesse o valor que é educar e dar amor a uma criança. Se a gente soubesse o investimento que isso é, a gente não desprezava essas coisas. Porque Jesus, ele acolheu as crianças. E os discípulos disseram assim, tira essas crianças daqui, que elas estão perturbando, né? Parafraseando. Tira elas daqui. Aí Jesus, não. Deixem as crianças virem a mim. Porque o reino é delas. Gente, eu aprendo tanto com a minha filha. Eu aprendo tanto com minhas sobrinhas. Eu aprendo tanto com as crianças. Elas são tão puras.
tão verdadeiras, tão criativas. Gente, você deixa uma criança assim parada, dá 3 objetos para ela, rapidinho ela faz uma brincadeira, rapidinho ela cria algo. Outra coisa linda nas crianças é que elas perdoam, elas esquecem logo, sabe? Elas são puras. Outra coisa maravilhosa nas crianças é que elas não se preocupam. A criança que ela é cuidada, ela sabe que a mãe e o pai tá ali, ela vai lá e brinca, ela não tá preocupada com nada, nem com a hora, né? Eles se preocupam. E Deus chama a gente pra ser assim, né? Confiar. Quando eu olho pra minha filha tão feliz, brincando, aí eu lembro de todos os problemas que eu tô passando, aí eu vejo ela feliz, eu digo, meu Deus, ela sabe que tem um pai e uma mãe. E eu também tenho. Porque eu tenho o Senhor. Então, as crianças são puras, gente. A gente precisa olhar para elas. Quando uma criança falar, dê atenção. Quando uma criança precisar de algo, preste atenção. Às vezes, eu também não vou entrar muito nesse assunto, mas vai ser temas de outros vídeos. Às vezes, a criança tá estressada, com sono, com dor de cabeça, com alguma coisa, e a gente sem paciência, grita com a criança. Dá atenção a essa criança. Não tô falando que você não vai deixar de disciplinar. Tem hora que sim, é necessário falar firme. Mas amar essa criança. Ter o olhar de Deus para essa criança. Não trate com desprezo o presente mais precioso que Deus pode dar pra gente, que são as crianças. Então, que esse sentimento de mãe, esse sentimento verdadeiro da gente olhar para eles, prestar atenção e investir tempo, brincar com eles, conversar, perguntar como eles estão se sentindo, olhar no olhinho, sabe? Sair das telas e brincar com eles, tomar banho de piscina pra gente, olhe, dormir agarrado, tá perto. Gente, não tem presente mais valioso, sabe? A gente às vezes procura Deus Deus numa coisa grandiosa. Aí Deus tá ali do lado. Na educação dos teus filhos, no beijinho que tu dá neles, na fralda que tu troca, no banho que você dá. Então, que a gente possa entender isso. Então, assim, esse ponto, ele é muito especial pra mim. E também, assim, sensível, porque eu sei que tem muitas crianças que não são bem cuidadas. Muitas mesmo. Não só as que têm família, né? Mas porque ter família, ter um pai e uma mãe não significa dizer que você tem uma família, né? Com amor. Então, as crianças só precisam disso. Gente, é incrível o amor, quando você dá amor à criança. A criança desenvolve muito rápido. Ela aprende as coisas, ela não tem medo, ela vai. Sabe, e para isso é com o Senhor. Não tem outro lugar. É com Deus você vai conseguir fazer todas essas coisas, amém? Depois eu vou fazer um vídeo que eu quero falar mais sobre as crianças. Esse olhar que nós precisamos ter para elas, porque elas são nossa herança. E aí, né, os versículos, Marcos 10:14, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Salmos 127, verso 3 diz assim, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que lhe dá. Gente, o último ponto essencial que Deus deseja numa mãe é que ela possa cumprir a missão dela ser mãe sem tentar ocupar o lugar do homem. E isso aqui, aí você vê, né, tem as mães que não têm a participação ali do pai, mas eu vou falar para aquelas que têm, né, tem ali a figura masculina. E também a gente entender que tipo assim, nós mulheres, nós vamos fazendo a missão que nos compete, né? O que a mãe, ela é responsável? Veja, Deus fez a mulher, é a mulher que gera, né? Então, nós geramos os bebês, quando eles nascem, a voz que o bebê mais escuta é a nossa, né? Da mamãe. Nós amamentamos esse bebê, nós cuidamos desse bebê, nós damos afeto, nós estamos ali, ó os braços de quem é da mamãe. Tô dizendo que o pai não dá o colo, mas é a mulher, porque o alimento, né, a amamentação vem da mamãe. Então, isso vem da gente, da mulher. Então, existe uma função sobre a vida da mulher que a gente precisa abraçar e fazer esse papel. 1 Tessalonicenses 2,7 diz assim, ó,
Embora como apóstolos de Cristo, Paulo está dizendo, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido uma carga, fomos bondosos quando estávamos entre vocês. Aí ele compara, ó, como uma mãe que cuida com carinho dos próprios filhos. Então veja que Paulo ele compara esse cuidado com o cuidado de uma mãe. Gente, como eu disse, o colo de mãe é colo de mãe. Então assim, você entender essa função e não confundir e não exigir, talvez, que o homem faça isso. E você também não sair desse papel para tentar fazer o papel do pai. Sabe? Faz o teu papel. Você que é casada, faz o teu papel. E permite, sabe? Dá espaço para que o homem, né, como pai, traga o papel dele, né? De líder, de dar os conselhos, de corrigir com firmeza. Deixa. Porque isso compete ao homem. E a mulher compete a função dela. Então busque ao Senhor entender. Porque assim, nós estamos como mamães, estamos formando, né? Talvez aí seu filho seja um missionário, um profeta. Alguém que com certeza já ilumina e vai iluminar cada vez mais esse mundo de trevas. Então nós estamos treinando eles. E para isso a gente precisa saber o que nos compete como mulheres, como mães, né? Ensinar para os nossos filhos, entregar isso para eles. E aí a questão de também tem as mulheres que não têm a presença, né, dos pais. Tem mulheres também que têm muitas dificuldades, aí são outros assuntos, outras longas conversas. Mas sabendo que mesmo que você tenha seu filho e esse filho não tenha um pai presente, lembre, Deus é tanto o teu pai quanto o pai dele. Então vai guiando sempre dentro dos propósitos do Senhor, dentro da palavra dele. E aí pronto, gente, a gente finaliza esses 6 pontos essenciais que Deus deseja para uma mãe. Eu espero que você tenha refletido, né, em cada ponto desse. Existem muito mais, né? Existem bastante coisas, eu coloquei assim, baseado na minha visão, nas coisas que eu já vivo, que eu aprendi. Mas você pode comentar, e eu quero. Comente aí. Débora, tem uma coisa que eu aprendi, que eu preciso comentar. Então, comente. Contribua com o seu conhecimento em nossas vidas, porque uma mamãe ajuda a outra e todas cuidam bem dos seus filhos, né? Então, gente, só mais uma coisa pra gente finalizar, que eu deixei anotado aqui pra não esquecer. Deus, ele ama a maternidade, porque foi ele que criou. Então, assim, o desejo de ter filhos, quando você pensa assim, eu quero muito ter filhos, esse desejo não nasce em você, ele nasce primeiramente em Deus. Porque quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher e disse multipliquem-se, o desejo foi dele. Ele disse, não vou só 2 filhos, eu quero muitos filhos. Então o desejo de Deus é que ele tenha filhos. Nós sabemos que nós nascemos da carne, né? Nascemos da barriga é esse nascimento natural. Mas para a gente acessar aquilo que é de Deus, é necessário a gente nascer de novo. Então, nós podemos nascer de novo pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente nasce de novo, a gente se torna filho de Deus. Sabe? Então, esse desejo, assim, essa vida de maternidade, de gerar filhos, nos faz aprender muito sobre o desejo que Deus tem. Que antes da gente ter esse desejo de ser mães e ter filhos, Deus já desejava isso, desde o princípio do mundo. E isso é muito maravilhoso. E aí, gente, entender também que os filhos não são nossos, né? Os filhos são de Deus, como eu falei. Então, que a gente possa abraçar essa missão, entendendo que o maior presente que Deus pode entregar nas mãos de uma mulher é ser mãe. Entenda, não estou falando somente gerar no seu ventre, mas é de abraçar. Abraçar quem você pode cuidar, abraçar a maternidade, abraçar ser mulher, abraçar a vida, entende? Abraçar esses cuidados que somente nós somos capazes de fazer com o amor do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Gente, olhe, que vídeo especial. Eu agradeço muito se você chegou até aqui. Vamos só finalizar orando. E eu quero que você deixe seu comentário. Se você tem alguma dúvida, alguma situação específica que eu não falei aqui, porque eu tentei imaginar todas as situações possíveis de mamães, né, de pessoas que eu conheço, mas não tem como pensar em tudo. E você sentiu vontade de
dizer, Débora, não, eu vou falar com Débora. Pode vir falar comigo, eu me disponibilizo. Eu passo o meu telefone, a gente conversa, a gente ora juntas. Eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para ser um canal de Deus mesmo, de alívio, de paz, porque, sabe, nenhum aconselhamento depois que você sai dele, você sai com peso, não. Então, é com paz, é com solução. Deus tem solução, né? Quando a gente tá errando, se a gente tá errando em alguma coisa, aí já vem aquela condenação. Aí lembra da mulher que os fariseus não apedrejaram e Jesus disse, olha, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Então, aquela palavra que, sabe, olha, não vou fazer isso, eu te perdoo, mas não faz mais isso não. Deus, ele nos corrige com amor. Tá bom? Então, se você sente vontade, direção, pode entrar em contato comigo, explicar a sua situação e nós juntas vamos orar. O que eu não souber, a gente ora e Deus responde, amém? Que Ele é que é bom em todo o tempo. Gente, então vamos ficar por aqui com esse episódio tão mamães. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Pai, nos ensine a ser boas mães, nos ensine, Pai, o caminho, nos ensine, Pai, a entender a preciosidade que é, sabe, cuidar de filhos, que é gerar, que é cuidar, que é consolar, Pai, as crianças. Pai, muito obrigada, que o Senhor possa nos usar, Senhor, como instrumentos para cuidar delas. Que o Senhor possa curar primeiramente nossas feridas, para que a gente venha todo dia sermos boas mães, que a gente possa cuidar das crianças que o Senhor nos confia. Pai, muito obrigada por esse sentimento de ser mãe. Obrigada por ter criado dessa forma, pela oportunidade de gerar um filho em nossos ventres. Obrigada, Senhor, porque Tu é bom em todo tempo, esteja conosco, abençoe cada mamãe que ainda vai ser mamãe, abençoe, Pai, a mamãe que perdeu o filho, abençoe a mamãe que tem filho especial, abençoe a mamãe solo, Pai, dê força a ela. Venha, Pai, trazer sabedoria para cada mãe, a mamãe professora, a mamãe, Pai, que passa por dificuldades, que não tem um marido. Pai, abençoe cada uma delas. Eu te agradeço por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Então ficamos por aqui com mais um vídeo. E até a próxima, se Deus quiser.